após a mensagem, nós cantaremos o hino, impetraremos a bênção e então nós vamos cantar este cântico. E aí nós vamos aprendendo. Hoje à noite nós cantamos novamente e é um canto, uma oração para que Deus ele nos abençoe com graça e misericórdia. Vamos para Zacarias capítulo de número 5. Abramos a palavra de Deus e vamos estudá-la. Zacarias capítulo 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Capítulo 5, todo ele compreende a sexta e a sétima visão, ou visões, que Zacarias recebeu da parte do Senhor em uma só noite. Lembrem-se sempre a diferença ou a distinção entre sonhos e visões. Os sonhos, eles acontecem quando você está dormindo. As visões, elas sempre foram dadas aos profetas em um momento de êxtase. Eles estavam acordados quando eles recebiam as visões e é como se eles estivessem fora daquele momento por um instante, na medida em que Deus lhes revelava a palavra profética. Era assim que acontecia com os profetas do passado. Zacarias capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, temos duas visões. A primeira delas, a visão de um rolo voador. E a segunda delas, a segunda visão, a sétima visão, melhor falando, a de uma mulher sentada em um éfa selado, em uma medida muito grande que comportava uma própria mulher, ou que comportava uma mulher sentada. Se nós não entendermos ou se não estudarmos o assunto ou as visões, nós vamos achar meio que esquisitas essas imagens ou esses símbolos aí que foram dados pelo Senhor. Portanto, vamos ler e depois vamos tentar compreender o que é que Deus queria dizer com este rolo voador e com esta mulher e o éfa. Vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo de número 11. Vamos começar. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um éfa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do éfa. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do éfa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o éfa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o éfa? Respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Senhor, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente. Fala poderosamente, Senhor. Ajuda-nos a vencer, a transpor os limites de tempo, de cultura e tudo aquilo que envolve a mensagem do livro de Zacarias, tão diferente do tempo em que nós vivemos, mas não distante da realidade que nós experimentamos por conta da mensagem da verdade central que é revelada neste livro. Ajuda-nos, ó Senhor, e ensina-nos a enxergar além, a viver pela fé e não por vista, a esperar sempre aquilo que o Senhor nos prometeu, a não confiar em nós mesmos, a reprimir ou a repreender a nossa maldade, a nos entregarmos de corpo e alma ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que temos aqui então?
versículos de 1 a 4, a sétima ou sexta visão, melhor falando, a visão do rolo voador, do rolo voante. É um pergaminho e a sua medida ela é muito maior do que um pergaminho comum daquela época. Se nós pudéssemos comparar aqui, a medida apresentada seria do tamanho do Santo dos Santos e da varanda da frente do templo, da entrada do templo, do antigo templo, outrora destruído e que agora precisava ser reconstruído. Percebam as relações e percebam como as imagens elas são trazidas para que o povo não se esquecesse, a começar do rei e do sumo sacerdote, da necessidade de reconstruírem as suas vidas e a vida do povo a partir da restauração da verdadeira religião em Judá. Os rolos, eles eram longos, como eu falei aos irmãos, mas aqui há um destaque especial. Nós percebemos que este rolo revelado e mostrado nesta sexta visão a Zacarias, dada pelo Senhor através de um anjo, traz uma dimensão gigante. É como se fosse uma revelação clara, plena, da vontade de Deus ou da palavra de Deus prescrita ou ensinada em sua lei, em seus mandamentos. Olhem novamente comigo. Percebam que no versículo de número 1, Zacarias torna a levantar os olhos e vê. Então, vejam que a visão sempre traz o profeta acordado, como se estivesse fora de si, mas acordado. E ele vê um rolo voador, ele pergunta, ou ele é perguntado ao anjo, versículo 2, o que é que ele está vendo, e ele responde: eu vejo um rolo voador que é muito grande, 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Era algo aproximadamente com 30 metros de comprimento, 15 metros de largura. Já foram encontrados rolos escritos antigos com 30 metros ou mais. Mas 15 metros de largura, ninguém nunca encontrou, até mesmo impossível. Mas a ideia aqui por trás e a expressão que ele estava sobre a face da terra, olhem o versículo de número 3, está associada à maldição da lei por conta dos pecados de Judá. Versículo de número 3. Aqui nós temos a identificação, versículos 3 e 4, de dois pecados que, na realidade, eles estão abrangendo toda a lei de Deus. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Versículos 3 e 4, olhem só. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Nós temos aqui a apresentação do 8º e do 9º mandamentos, compreendendo a segunda tábua da lei, aquela que trata do relacionamento do crente com o seu semelhante. Mas no versículo de número 4, vejam que há uma menção também à primeira tábua da lei, quando o 3º mandamento é mencionado. Vamos lembrar, o 3º mandamento da lei de Deus diz o quê? Não tomarás... Foi atropelado. De novo, não tomarás, porque o Senhor não terá... De novo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, ou aquele que tomar o seu nome em vão. Olhem só o versículo de número 4. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar. Aqui ele está se referindo já à maldição que sai pela face da terra, representativamente revelada pelos rolos, ou pelo rolo voador. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Vamos lembrar um pouquinho o que é que estava acontecendo naqueles dias de Ageu e Zacarias. Marquem Zacarias capítulo 5 e voltem comigo, está bem perto, Ageu capítulo 1, que nós estudamos faz pouco tempo. Não há diferença naquilo que Zacarias vê do que Ageu recebeu como revelação também, sendo profeta, e que precisava ser
pregado ou anunciado por conta dos pecados do povo. Ageu capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 2, só para a gente lembrar: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam jurando falsamente aqui. Eles estavam tomando o nome de Deus em vão. Porque se nós percebermos a extensão do mandamento, Deus havia ordenado que a casa do Senhor, o templo do Senhor, fosse reerguido. Deus havia ordenado que os muros de Jerusalém fossem reedificados. Mas o que o povo estava dizendo, não chegou ainda o tempo não. Deus mandou dizer isso. Por amor ao seu nome, o assim fala o Senhor dos Exércitos, mandou fazer isso, mas não é o tempo. Então, claramente revelado o pecado do povo. Mas aí continuemos, versículo de número 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eles estavam desonrando o nome de Deus, e eles estavam furtando o tempo que Deus lhes concedeu para fazer a sua obra. Vejam só mais um pouco, ainda no capítulo 1, só para a gente refrescar a memória. Diz, a partir do versículo 7, o Senhor chama e diz ao povo, por sua palavra, chama o seu povo a atenção. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Considerem o seu passado, olhem porque vocês passaram 70 anos exilados. Pensem nisso, reflitam, lembrem-se e façam o que eu mandei. Mas aí, vejam o versículo de número 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. A maldição então é posta diante do povo. A visão que Zacarias tem de um rolo que cobre uma dimensão imensa, como se fosse um grande outdoor de Deus sobre o céu, para que toda a terra pudesse contemplar, descrevia a maldade inerente do povo de Deus, por quebrar a sua lei, por rejeitar a sua promessa e por confiar em si mesmo. Voltem para Zacarias capítulo 5 e aqui vejamos as aplicações ou as implicações desta sexta visão. Se fazemos uma leitura, ou se fizermos uma leitura rápida, nós não atentamos para esses detalhes. Mas percebam que a maldição, ela vem com a quebra da lei de Deus. Essa é uma primeira implicação quando nós estudamos esta sexta visão. A quebra da lei de Deus traz consigo a maldição divina. Sempre foi assim. Deuteronômio 28, bênção e maldição apresentadas, reveladas pelo Senhor ao seu povo pactual. Se vocês obedecerem e forem fiéis e confiarem em minhas promessas, eu vou abençoar vocês. Contudo, se vocês me desobedecerem, voltarem as suas costas para mim, desonrarem o meu nome e passarem a colocar como prioridade as suas coisas ao invés do meu reino, eu vou amaldiçoar vocês. E percebam, irmãos, por vezes nós pensamos que Deus está calado. Por vezes nós pensamos que Deus se silenciou. Na realidade, nós nunca ouvimos tanta pregação do Evangelho como nos dias atuais. E eu aqui estou tirando o grande número de falsas pregações, porque elas sempre existiram. Mas nós nunca vimos tanta pregação em nosso país, espalhada pelo mundo, acessível pelas redes sociais, pela internet. Mas de fato, irmãos, o que nós temos percebido, e aqui parafraseando ou adaptando uma frase interessante de John Piper: a única utilidade do Twitter e do Facebook para nós no dia do juízo é que nós não demos ouvidos à pregação do Evangelho. Ele fala sobre a falta de oração.
estou adaptando e dizendo que há uma utilidade sim, quando nós perdemos tempo e não usamos aquilo que Deus nos provê para a glória de Deus. Nos lembrar no dia do juízo que nós ouvimos e não fizemos nada. A maldição, em segundo lugar, a maldição de Deus, ela é em última análise o seu julgamento. Quando Deus ele resolve pesar a sua mão sobre o homem, e esta não é uma mensagem muito popular, não. Quando Deus resolve voltar-se contra o homem, não em misericórdia, mas em juízo, isso é julgamento. Quando o homem rejeita a palavra da salvação e endurecido o seu coração, ele resiste, ele se fecha, ele não se curva diante do rei de toda a terra, isso é juízo. A maldição de Deus então, ela é revelada a Zacarias, e Zacarias claramente recebe da parte do Senhor. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque vocês estão quebrando a minha lei. Terceiro lugar, nós precisamos deixar isso bem claro. Toda a lei foi quebrada por toda a humanidade. Não há um justo nenhum sequer, a Bíblia diz. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a ideia ou a realidade revelada, e que não pode ser abandonada, esquecida, colocada em segundo plano, é esta. Para o seu povo, Deus apresenta bênção e maldição. Obediência, vida pela graça, dependência e fé no Senhor, bênção. Desobediência, prepotência, vaidade, confiança em si mesmo, em suas próprias obras, indiferença, frieza espiritual, maldição. O povo de Deus então estava recebendo a palavra certa, assim como nós não podemos desprezar a palavra do Senhor hoje, porque é um privilégio para nós sermos exortados e lembrados a respeito de tudo isso. E sabem por quê, meus amados irmãos? Porque a sétima visão, ela vai dizer então que Deus irá remover ou arrancar de vez a maldade do coração de seu povo. Olhem novamente para Zacarias 5, versículos de 5 a 11. Os crentes dos dias de Zacarias, eles gemeram assim como o nosso próprio gemido sob a tirania do mal. Eles desejaram liberdade e vida, assim como nós desejamos liberdade e vida. Eles desejaram pureza ou purificação de seus próprios pecados, assim como nós desejamos pureza e vida de piedade diante do Senhor. Então aqui na sétima visão, há a promessa de Deus de que a maldade terá o seu fim. Vejam só, versículos de 5 a 11. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê. Que é isto que sai? Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada uma tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Aqui nós temos agora a sétima visão. Nesta visão, o que é que nós vemos? Nós vemos um efa que sai. Essa era uma medida daquela época, uma medida muito própria dos egípcios. E nesta medida, o que acontece? Diz a Escritura, na sétima visão que Zacarias recebe do Senhor, há uma mulher sentada dentro do efa.
Então era um recipiente grande para guardar mantimentos, para guardar cereais. E aqui a dimensão era compreendida de maneira tal a caber uma mulher dentro. Agora, notem que a mulher aqui, ela é destacada na visão, não por ser inferior, pior do que o homem, mas porque justiça ou iniquidade são palavras que se apresentam no feminino. Nós vamos ver que mais adiante a mulher também é descrita aqui como a justiça de Deus que vem, que se apresenta, que se revela. Mas vamos entender aqui qual o significado da visão. É muito simples. Quando nós lemos e observamos o texto, entendendo rapidamente ou alguns detalhes no que diz respeito à sua simbologia, nós encontramos as explicações que são dadas. Vocês viram aí comigo. Vejam o versículo de número 6 novamente. Zacarias pergunta: o que é isto? E o anjo responde: é um efa que sai, que se apresenta. E aí o anjo ainda diz: isto é a iniquidade em toda a terra. A iniquidade aqui então é personificada como uma mulher. Quando nós lemos o livro de Provérbios, o que é que nós percebemos estudando juntos Provérbios? Que a sabedoria é personificada em uma mulher, mas que a insensatez e a loucura também é personificada em uma mulher. Porque são palavras no feminino. E porque trazem para nós uma imagem, uma ideia, ou de bondade ou de maldade, que seja. Mas olhem só o que é que Zacarias vê. Ele vê a ideia de que o mal se apresenta, ele está em toda a terra, final do versículo 6. Levantada a tampa de chumbo deste efa, a mulher está sentada dentro dele. E o anjo prossegue no verso 8 e diz: isto é a impiedade. Ele reforça. E o que é que Deus então promete ou decide fazer com a impiedade? Olhem só o final do versículo de número 8. Ele a lança para o fundo do efa, sobre cuja boca ele pôs o peso de chumbo. Ele tampa, ele isola, ele separa totalmente de seu povo. A imagem aqui, então, nos aponta para uma realidade muito especial. A ideia é que o mal será removido da habitação do povo de Deus e permanecerá para sempre separado dele. É a promessa divina. Continuemos mais e vejamos que o anjo, ele prossegue revelando o que Deus deu a Zacarias. E no versículo de número 9, Zacarias levanta os olhos e vê. Diz assim o texto: levantei os olhos e vi. E eis que saíram duas mulheres, vejam só agora a figura feminina, não personificando a maldade, mas agora a justiça, a bondade de Deus. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Ou seja, duas mulheres se apresentam. Elas têm asas como de pássaros. E o que é que elas fazem com aquele efa selado pelo Senhor? Com a tampa pesada de chumbo, ou seja, lacrada para que não seja aberta mais. Ela leva para bem longe de Judá. Não é isso que diz o final do versículo de número 9? Elas tinham duas asas, ou suas asas eram como de cegonhas, e elas levantaram o efa entre a terra e o céu. Para onde é que elas enviaram isso aí? Final, então, dos versículos do capítulo 5, versículos 10 e 11, nós temos aqui a explicação. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Vamos ler o versículo 11 juntos? Vamos lá? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então, ela seria colocada como uma estátua, ela seria marcada em determinado lugar, como um pedestal, e para onde ela seria levada? O versículo 11 aqui, então, é chave para a gente entender o final desta visão. Respondeu-me: para edificarem aquela mulher, ou seja, a iniquidade ou maldade, uma casa na terra de Sinar, na língua hebraica, Shinar, país entre dois rios, Mesopotâmia, entre dois rios. Aqui é uma referência clara para onde Deus enviaria a iniquidade de seu povo, para bem longe, para a terra onde o povo sofreu. Caldeia, Babilônia,
Esta era uma expressão ou nome que usado foi para se referir ao povo caldeu, ao povo babilônico, o país entre rios, Shinar. Deus então diz que mandaria a iniquidade e a maldade do seu povo para o desterro. O lugar onde eles sofreram ficaria com toda a maldade que seria retirada do coração, da alma, da vida do povo, e estando esta acabada, seria colocada ali em seu próprio lugar. Aqui nós encontramos, irmãos, fonte de encorajamento e esperança para um povo oprimido, um remanescente pequeno de crentes em um mundo de impiedade. O que o Senhor estava querendo dizer aqui, ou para onde Ele queria apontar? Ele queria nos lembrar algo que nós vamos ver de uma maneira gloriosa nas páginas do Novo Testamento. Se não, vejamos, Colossenses capítulo de número 3, não, melhor falando, Gálatas capítulo de número 3. Aqui nós seguimos para a aplicação ou conclusão final, onde nós vamos encontrar maior sentido, luz, abrangência para o que a gente está vendo agora. Parece distante, parece sem sentido. Obviamente, na história se cumpriu. O juízo caiu pesadamente contra os babilônicos, contra os caldeus. Hoje, Babilônia seria o que é a região do Iraque, do país chamado Iraque. Mas se nós não entendermos a extensão da revelação e da profecia, nós também não vamos entender a extensão do amor, da graça revelada de Deus, de que extrapolaria nações. E não poderíamos mais considerar nenhuma nação maldita, se esta nação não fosse feita, composta de crentes. Agora a ideia não estaria em um povo específico, mas onde o povo de Deus se encontrasse, onde o povo de Deus pisa, onde o povo de Deus anda, onde o povo de Deus marcha, onde o povo de Deus serve, onde o povo de Deus prega, onde o povo de Deus adora, ali está o reino, a nação, o país chamado Sião. Vejam só, Gálatas capítulo 3, eu peço a atenção de vocês para a leitura do capítulo, com ela nós vamos aplicar e finalizar a mensagem de hoje. É necessária a sua leitura porque vai lembrar a mim e a vocês em que se baseia a nossa justiça, a nossa salvação, o fato de estarmos aqui. Ó Gálatas insensatos, diz o versículo 1, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Porque o que diz a Escritura claramente, vejam, irmãos, versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A maldição da lei
sobrecai sobre todos os povos. A maldição da lei, ela é carregada por cada homem, por cada mulher. Uma criança, por menor, por mais inocente, por mais indefesa que seja, ela só herda uma coisa de seus pais: maldade, iniquidade. Essa é a realidade clara. Não é o mundo que influencia o homem, não são os meios que produzem tudo aquilo que nós vemos nos corações, mas nós somos fruto daquilo que nasce conosco, e o que nós percebemos na sociedade é um reflexo de nós mesmos. Nós costumamos falar muito de política e de políticos e de dizer que eles são corruptos, mas muitos de nós faríamos o mesmo ou faria o mesmo se estivesse no lugar deles. Pesquisas já foram feitas, alhures, irmãos, de pessoas que preferem pagar a propina do que reconhecerem que estão errados quando infringem a lei. Preferem pisar na grama, mesmo sabendo que há uma lei, uma determinação que não pise, porque o seu coração diz: eu vou pisar na grama. Preferem mentiras, porque é fruto natural de um coração que caminha debaixo da maldição da lei. Aqui onde entra toda a questão, e aqui onde nós encontramos encorajamento e esperança, em meio à opressão, em meio a um mundo de iniquidade, é que era e sempre será necessário ao homem obediência para ter vida, obediência à lei de Deus, praticá-la sem erro, sem pecado, sem mácula, para ver a Deus, o que é impossível de fato. E onde é que entra a palavra da salvação? Versículo 10, olhem novamente comigo: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Paulo diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Obediência ativa, obediência perfeita, sem erro algum, coisa que nenhum homem teria capacidade de viver, experimentar nesta terra, neste mundo. O que Deus então fez por seu povo, e eis a promessa já tão antiga, dada por Deus a Zacarias, um dos profetas que mais fala a respeito do Messias. Leiam comigo o versículo 13. Cristo, vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Há uma ênfase grande e importante, sim, reconheço, na obediência passiva de Cristo, naquilo que Ele sofreu. Cristo morreu pelos pecadores, ponto. Cristo verteu o seu sangue pelos pecadores, ponto. Cristo deu a sua vida pelos pecadores, ponto. Mas uma coisa que não podemos esquecer, uma verdade gloriosa que precisa ser anunciada a plenos pulmões, é que Cristo obedeceu por nós toda a lei de Deus, perfeitamente. Ele cumpriu em seus detalhes. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. E Ele fez tudo isso, meus irmãos e irmãs, por ser nossa justiça, por carregar para bem longe de nós, para ensinar a nossa maldição, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Todos nós somos iguais diante de Deus. Ninguém pode se levantar aqui e dizer que é alguma coisa melhor.
Todos nós somos iguais, pecadores indignos, malditos. Até mesmo nos orgulhamos naquilo que Deus nos proporciona como bênção. Nós nos orgulhamos porque somos humildes. Nós nos orgulhamos sempre, sempre, sempre. Força humana, obras humanas, isso não salva ninguém. Somente um teve poder para fechar aquele efa, para lacrar a maldição e para mandar para bem longe de seu povo, sofrendo fora do arraial. Percebem as conexões, irmãos? Ele sofre no Gólgota, no lugar da maldição, da caveira. Percebem as conexões? A natividade se aproxima, a celebração do nascimento de Cristo se aproxima. É algo vibrante, é algo que mexe com o coração, com a alma dos crentes. Mas a natividade, a encarnação, o nascimento de Cristo nos faz lembrar que Ele veio ao mundo para ir ao Gólgota, ao lugar da cruz, fazendo-se maldito em nosso lugar, carregando a nossa maldição, sendo pendurado em um madeiro. Nós reclamamos demais. É a conclusão. Nós nos preocupamos demais com aquilo que é temporal. É a conclusão. Nós nos esquecemos que Deus tem propósitos eternos para nós, de nos tornar maduros e crentes. É a conclusão. E nada disso pode acontecer, meus queridos e amados irmãos, à parte de Cristo. Portanto, sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há novidade de vida, sem Cristo não há quebra de maldição. Não há. Por isso venha a Cristo. Diariamente venha a Ele. Como crente, consagre-se a Ele. Como cristão verdadeiro, viva pela fé e não pelo que você vê. Se você continuar olhando e perdendo o seu tempo precioso, sempre, 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 diante da TV, você vai ficar deprimido, angustiado, você não vai. Eu não estou dizendo aqui de desinformação, mas eu estou dizendo aqui do balizamento ou do equilíbrio que nós tentamos fazer com a nossa vida e caminhada de fé pelo que a gente vê. Quando o Senhor nos faz lembrar que nós devemos lutar e batalhar e buscar algo muito melhor. Que Deus abençoe a mim e a você. Que Deus nos ajude a continuarmos juntos nesta caminhada de fé. Jamais perder a esperança. Lembrarmos que um dia a morte e o inferno serão lançados para sempre no lago de fogo. E nunca mais experimentaremos aquilo que tanto nos angustia ainda hoje, quando nós olhamos para a nossa própria estrutura e lembramos que somos pó. Que Deus nos abençoe e produza esta salvação maravilhosa, transformadora na alma dos nossos filhos. Porque muito mais do que ganhar este mundo, nós devemos lutar e orar por ganhá-los para Cristo. Que Deus abençoe você, que ainda não crê na mensagem da cruz, para que você lembre, como hoje, o que você acabou de ouvir: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Oremos ao Senhor. Senhor, te bendizemos, exaltamos o nome por tua palavra. Ela é a tua verdade gloriosa, ela alimenta a nossa alma, ela vivifica a nossa fé. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a maldição que carregávamos foi arrancada de nós, lacrada e levada para bem longe pelo nosso Rei Jesus. Ele era o prometido da linhagem de Zorobabel, era o perfeito e plenamente
possível e poderoso Senhor e sumo sacerdote de seu povo, Salvador. Ó Senhor, obrigado porque estas promessas chegaram até nós e até os nossos filhos. Ó Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de sermos edificados e animados por Tua palavra. Ó Senhor, nós Te exaltamos por Tua graça maravilhosa e Te pedimos que não permitas que nos esqueçamos do que fomos, do que somos, do que o Senhor fez por nós, de quantas promessas maravilhosas nós temos em Cristo. Abre, ó Senhor, o coração dos nossos filhos para que eles manifestem a sua fé, declarando o seu amor e fidelidade a Cristo, confiando nele, não na fé de seus pais. Converte, ó Senhor, aqueles que estão conosco ainda hoje, tanto tempo, tantos anos, e ainda nutrem dúvidas em seus corações. A vida é pela fé em Cristo somente, que eles possam crer e se entregarem hoje ao Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Vamos ficar de